Amigos do canal, use franca, Minutos com Kardec. Hoje o tema para nossa reflexão, brandos e pacíficos. Allan Kardec, no capítulo 9 de O Evangelho, traz duas bem-aventuranças. A primeira, bem-aventurados os mansos, de Jesus, porque eles possuirão a terra. A recompensa aqui é a terra futura, a terra regenerada, a terra vindoura. E o segundo item, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas como conseguir título de tamanha grandeza? Jesus continua ensinando, não matarás. E quem matar será réu no juízo. Aquele que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que se injuriar contra o seu irmão será réu no conselho. E o que simplesmente disser és louco, merecerá a condenação. Kardec, no seu comentário, diz que por essas máximas, Jesus estabelece como lei doçura, moderação, mansuetude, afabilidade, paciência. E na questão 756, ele questiona os bons espíritos. A sociedade dos homens de bem se verá algum dia livre dos seres malfazejos? Ao que eles respondem, a humanidade progride. Esses homens em quem o instinto do mal domina e que se acham deslocados entre pessoas de bem desaparecerão gradualmente, como o mau grão se separa do bom quando é selecionado. E os cristãos? Trazemos o dever de sermos mais pacíficos? Nós, a quem Jesus disse, embainha tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, por ela morrerão. Ele disse mais, sois o sal da terra, sois a luz do mundo. Para que serve o sal se perder o sabor? Mas basta lançar um olhar no caminhar dos cristãos na humanidade e veremos a noite de São Bartolomeu, as cruzadas, a Inquisição. Que fazemos do Cristo? Cristãos identificados pela violência. Um Messias que não veio acompanhado de um exército. Seria mesmo um Messias? Eis o que se pergunta. Que Messias é esse? Desde Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, que ouviu do jovem doutor da lei Saulo de Tarso, que dizer de um Salvador, pergunta Saulo, que não consegue salvar-se a si mesmo? Emissário revestido de celestes poderes, que não evitou a humilhação da sentença infamante? Estevão, em seu discurso, responde: que dizermos de um Messias que empunhasse o cetro no mundo, disputando com os príncipes da iniquidade um galardão de triunfos sangrentos? Porventura a terra já não está farta de batalhas e cadáveres? Jesus executou sua tarefa entre os mais simples, continua ele, ou mais desventurados, onde muitas vezes se encontram as manifestações do Pai, que educa através da esperança insatisfeita e das dores que trabalham do berço ao túmulo a existência humana. O Cristo, diz Estevão, edificou entre nós o seu reino de amor e paz sobre alicerces divinos. Sua exemplificação está projetada na alma humana com luz eterna. Quem de nós, então, compreendendo tudo isso, poderá identificar no emissário de Deus um príncipe belicoso? Não. O Evangelho é amor em sua expressão mais sublime, diz Estevão no seu discurso. E caminha para a morte, para o apedrejamento, e abençoa Saulo
e a sua irmã Abigail no instante da morte. Diz ele: não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele companheira amorosa e fiel. E assim segue Estevão para a morte, para o posto de primeiro mártir do cristianismo. Manso de alma, pacífico de coração, apedrejado perdoa nos últimos instantes de sua morte. Sereno diante do sofrimento, ele segue, manso e pacífico. A bem-aventurança esquecida então pelos cristãos. Várias fontes sérias afirmam que Allan Kardec teria sido o reformador Ian Hus no século XV. As prédicas de Ian Hus na Capela de Praga primavam sempre pela clareza, pela lógica, pela argumentação, combatendo os desmandos da igreja e a imoralidade da venda das indulgências. Quando numa trama torpe, o cardeal Segismundo convida para um concílio. Ele foi. Era uma armadilha. Foi preso, condenado à fogueira. E para escárnio, nu. Não bastava matar o homem, era necessário desmoralizá-lo. Antes de morrer, corajosamente ele afirma a seus carrascos: hoje assais o pato, numa alusão ao seu nome, Hus. Amanhã virá um cisne de luz que voará tão alto que vossas labaredas não o alcançarão. Premonição de sua futura reencarnação como educador, trabalhador iluminado do espiritismo. Assim morria, segundo os historiadores, aquela alma sensível. Ian Hus, piedoso, honesto, preferia o evangelho às convenções. Agora mata-se o homem, mas não a ideia. Com o martírio, Ian Hus candidata-se a uma missão maior ainda. Emmanuel fala dos mansos de coração. Ele diz: quando Jesus proclamou a felicidade dos mansos de coração, o mestre desejava destacar as almas equilibradas, os homens compreensivos, as criaturas de boa vontade, que sabem plantar o bem e esperar colheita, sem desespero e sem violência. A cortesia é o primeiro passo da caridade, diz ele. A gentileza é o princípio do amor. Ninguém precisa, pois, aguardar o futuro a fim de possuir a terra. Jesus, brando, enérgico. Kardec, firme, doce e caridoso. Conta-se que Gandhi andava pelas ruas da Índia quando foi surpreendido por um guarda britânico que, sem nenhum motivo, deu-lhe um soco, levando-o ao solo. Gandhi levantou-se sem protestar. De pé diante do soldado, levou outro soco e caiu novamente. Formou-se uma multidão. Impetuoso, o soldado pergunta: quem te ensinou a não reagir? Gandhi, calmo, aponta o dedo para o pescoço do soldado e diz: foi esse homem preso à cruz em seu pescoço. O soldado, emocionado, foi-se embora sem nada dizer. A não violência, diz Gandhi, é a mais alta qualidade de oração. A riqueza não pode consegui-la. A cólera foge dela, o orgulho devora, a gula e a luxúria ofuscam-na. A mentira a esvazia, toda pressão não justificada a compromete, diz Gandhi.
E ele diz também a seguinte frase: só podemos vencer o adversário com o amor, nunca com o ódio. Joana aconselha: torna-te pacificador. Onde te encontres, estimula a paz e vive em paz. Os tumultos que aturdem os homens, as lutas que se travam em toda parte, poderiam ser evitados, ou pelo menos contornados, se os homens mantivessem o espírito de boa vontade uns com os outros. Uma ofensa silenciada, uma agressão desculpada, um golpe desviado evitam conflitos que ardem em chamas de ódio. No capítulo 9, então, o Espírito Lázaro fala da lei da doçura e da afabilidade. A doçura, a moderação, ele traz a mansuetude, a afabilidade, a paciência, descortinando a lei do amor. Mas ele alerta: nem sempre se deve fiar nas aparências. O traquejo do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Em muitos, fingida bonomia é apenas uma máscara para o uso externo. É a chamada persona na psicologia de Jung. Ele explica uma espécie de máscara projetada, por um lado, para fazer uma impressão definitiva sobre os outros, por outro lado, dissimular a verdadeira natureza do indivíduo. E Jesus traz também, olha só, a mensagem dos túmulos caiados, belos por fora, cheios de podridão por dentro. Tem também nesse capítulo a mensagem de um espírito protetor que fala sobre a cólera. No seu frenesi, diz ele, o homem colérico se volta contra tudo, aos objetos inanimados que despedaça porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos ele pudesse ver-se em um espelho, teria horror de si mesmo, ou mesmo se reconheceria ridículo. Somos seres criados para a paciência, para o perdão, para a luz. O rancor nos entristece, o ódio nos adoece, a vingança nos envilece. Joana fala da paciência de Jesus. Ela diz: Jesus supera o que era comum no homem, corriqueiro, banal, fixo em torno dos indivíduos, o limite de suas forças. Suportou ele fome, dor, abandono, morte, sem impacientar-se, submisso e confiante, tornando-se um paradigma a ser seguido. Um revolucionário, diz ela, que não instiga o ódio. Tudo com grande paciência. Ele não antecipou informações que a mentalidade da época estivesse impossibilitada de atender. Anunciou que para isso enviaria o Consolador. E a Joana continua: a paciência, por isso mesmo, dulcifica os sentimentos, favorece a saúde física e emocional, ao tempo que irradia em derredor simpatia e afetividade. Educar para a paz. Diante de uma sociedade intolerante, agressiva, adoecida física e emocionalmente, o foco da educação começa a sair do puro aprendizado da matemática, física, português e caminha para o aprendizado da empatia, das habilidades sociais, do autoconhecimento, traz a comunicação não violenta, a educação emocional, a disciplina positiva, tão essenciais na Terra hoje para a saúde física e mental.
André Luiz traz 10 apontamentos de paz. Vamos ver um resumo deles. Primeiro, aprenda a desculpar infinitamente. Segundo, cale-se diante do escárnio e da ofensa. Terceiro, não cultive desafetos. Quarto, não permita que o egoísmo e a vaidade, o orgulho e a discórdia se enraizem no seu coração. Quinto, deixe que a compaixão lhe ilumine os pontos de vista. Sexto, não erga a voz demasiado e nem tempere a sua frase com fel. Sétimo, levante-se com a disposição de servir sem a preocupação de ser servido, de auxiliar sem retribuição e cooperar sem recompensa. Oitavo, esqueça a calúnia e a maledicência, a perversidade e as aflições que lhe dilaceram a alma. Nono, lembre-se de que os seus credores estão registrando a linguagem de seus exemplos. Décimo, o serviço da paz não é problema de boca, mas sim de testemunho de amor e renúncia, regeneração e humildade diante da própria vida. E para a gente encerrar, uma história. Conta-nos o orador espírita Haroldo Dutra Dias que certa feita, fazendo ele uma palestra em uma conferência no exterior sobre brandos e pacíficos, foi abordado pelo neto de Gandhi, dizendo que ao ouvir sua palestra, se lembrou muito do seu avô Gandhi. E contou também que, quando era criança, era muito danadinho e que certa feita aprontou tanto que o seu avô o chamou para uma conversa. No final dessa conversa, ele perguntou ao seu avô: "Vô, vai me colocar de castigo?" "Não, neto", respondeu Gandhi. "Se eu não conseguir te passar isso pelo exemplo, vou dar um castigo a mim mesmo. Vou ficar 15 dias sem comer." Assim, quando o neto ia comer, se lembrava de que o avô não estava comendo. E antes que se passasse uma semana, foi conversar com o avô dizendo que não ia fazer mais aquilo. Que o avô Gandhi poderia voltar a comer. Assim os brandos e pacíficos resolvem seus impasses. Serão chamados filhos de Deus. Uma frase de Jesus dita na véspera de sua morte: "Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz." Minutos com Kardec, canal Uzi Franca. A gente volta. Obrigada.